Bora para mais uma questão aqui agora, Enem 2016. Lembra que a gente está resolvendo questões do Enem que trabalha com questão de função exponencial, tá bom? Olha só, admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, então ele sempre descreve para mim qual é a unidade que eu estou fazendo essa medida. E o t é considerado em ano. E a é uma constante maior do que 1. Então, gente, o a é ali a base da minha função exponencial. Olha a minha função exponencial. Y de t é a elevado a t menos 1. Então, a minha variável aqui é o t e o y de t. O y de t, ele falou para mim que é o tamanho medido em metro, e o t, ele falou para mim que é o tempo medido em anos, tá? Então, sempre que eu vou observar um fenômeno, eu observo quais grandezas estão ali que vão contribuir para a minha análise desse fenômeno, para a minha análise desse processo. E eu faço um recorte, porque não dá para analisar tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que recortar. Aqui o recorte dessa análise é exatamente observar o crescimento que acontece dessa árvore em relação ao tempo. O crescimento, o tamanho dessa árvore, o comprimento dessa árvore está medido em metro e o tempo está medido em ano, tá? O A é uma constante aqui, é a base dessa potência. Lembra que tem uma condição de existência para eu ter uma função exponencial. Essa base obrigatoriamente tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Mas isso não é algo que a gente possa se preocupar, porque ele já me garantiu que isso vai acontecer. Ele já falou para mim, ó, aqui no enunciado, que A é uma constante maior do que 1, ó. Então, ele já me garantiu que a condição que eu preciso para existir a função exponencial, ela foi satisfatória. E, inclusive, esse modelo de função exponencial, em que o a é maior do que 1, ela é uma função crescente, tá? E a gente está vendo que o gráfico realmente está mostrando isso, né? Eu tenho aqui uma função crescente, tá bom? Então, apesar disso não influenciar diretamente no texto, na resolução do exercício, são detalhes muito importantes que a gente sabe que são fundamentos da teoria estudada sobre função exponencial e que traz muita segurança para o candidato que sabe de tudo isso. Então, quando ele olha, ele vai reconhecendo os símbolos, ele vai reconhecendo o sentido de cada uma dessas coisas, e aí faz toda a diferença na sua resolução, tá? Então, mais do que só resolver o exercício ou só aplicar uma estratégia em si, eu gosto bastante dessas reflexões, essas conexões que o nosso cérebro faz, né? De olhar para a teoria que a gente estudou, para aquilo que faz sentido, para consultar algumas informações no sentido de ter mais segurança mesmo. Então, olha só, temos o gráfico dessa função. Muito bem. Admita, olha só, vamos olhar para o gráfico. Admita que o y de zero fornece a altura de uma muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o seu plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Então, aqui, olha, a gente tem que ficar ligado. O que significa o y de zero aqui, ó, gente? Ó? O y de zero é quando o t vale zero. O t está aqui, no eixo x. No eixo x. Ele vale zero aqui, ó, certo? Onde que está pegando isso no gráfico? Aqui. Perceba, esse ponto aqui é o ponto 0 no t, 0,5 no y. Ou seja, no momento do plantio desse eucalipto, ele já tem meio metro de altura, tá? Então, se eu quero que a partir do plantio, ó, se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio, então quanto que ele vai estar de comprimento depois de crescer 7,5 metros depois do plantio? Se ele tinha meio metro no plantio, após 7,5 metros do plantio, ele vai ter 8 metros, tá? Então, eu quero vir aqui, achar em algum lugar aqui onde que está o 8 metros,
e saber quanto que isso vai dar na função em tempo. Quanto tempo eu tenho que esperar para que isso aconteça, tá? Então, essa interpretação é muito importante para o desenvolvimento do seu exercício. Fiquem ligados a todos os detalhes. Isso aí é leitura, é interpretação, é conexão mesmo dos sentidos daquilo que está se informando, tá bom? Maravilha! Então, olha, gente, não temos muitos segredos aqui. Eu sei que depois de 6 anos, esse eucalipto vai estar com 32 metros de comprimento. Então, eu sei que logo que eu planto, ele tem meio metro de comprimento, e depois de 6 anos após esse plantio, ele tem 32 metros de comprimento, tá? Eu tenho mais informações do que eu preciso, porque tanto uma quanto a outra eu preciso para descobrir quem que é esse A. Então, ó, a minha função era essa aqui, y igual a elevado a t menos 1. Então, para descobrir o valor de A, eu posso usar tanto o ponto 0, meio, quanto o ponto 6,32. Tanto faz, porque eu só tenho uma variável para descobrir aí, só o A. Então, com uma variável, eu preciso de um ponto do gráfico. Se eu precisasse de descobrir mais variáveis, eu precisaria de mais pontos do gráfico e resolveria um sistema. Então, aqui eu posso escolher e posso verificar que tanto uma quanto a outra vai dar o mesmo valor para A, o que era esperado, né, gente? Então, se você usar o zero, meio, o zero é maravilhoso, mas o meio trabalha com fração, né, com decimal, com número racional. Então, tem gente que não prefere. Tem gente que vai preferir o 6 e o 32, mas, gente, tanto faz uma ou outra, vai dar a mesma coisa. Eu vou vir aqui para baixo para resolver isso aqui, só para vocês enxergarem, ó. Então, o meu y de t, ele é a elevado a t menos 1. Se eu uso o ponto 0, meio, eu tenho que o y vai ser meio. Opa, peraí. Eu vou trocar o y por meio, enquanto o meu t aqui eu troco por 0, certo? Ou seja, eu tenho meio é igual a A menos 1. 2A menos 1 igual a A menos 1. Então, aqui eu não tenho como transformar os dois na mesma base, mas aí eu transformo no mesmo expoente para comparar, né? Se 2 elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos 1, isso implica que o A vale 2. Então, a minha base, que é maior do que 1, que ele já tinha me definido, ela vale 2 aqui. Maravilha. Ah, Thaís, mas e se eu quisesse ter usado o 6 e o 32? Tudo bem, gente, sem problema. Troco o 32 no lugar do y, a 6 menos 1. Eu tenho 2 à quinta igual a A quinta, ó. Tá vendo? Maravilha, sem problemas. Então, eu tenho que o meu A seria 2. Isso é até legal de você perceber, porque é claro que na prova a gente tem uma preocupação com a questão do tempo, mas a gente tem a preocupação de não errar conta, né? Então, se você pode confirmar, se você tem um espacinho ali para confirmar, se você não se sentiu muito seguro, talvez valha a pena fazer isso. Então, o meu A vale 2. Sabendo disso, só aumentar uma página aqui. Ó, sabendo disso, então a minha função, que era y de t igual a A elevado a t menos 1, agora eu sei que é y de t igual a 2 elevado a t menos 1. E eu tô com o objetivo aqui, né, de encontrar qual vai ser o tempo quando o y for 8, o y de t for 8. Então, eu quero saber qual é o t para quando o y de t são 8 metros, tá? Pela interpretação do enunciado. Então, eu tenho que jogar o 8 ali para fazer o cálculo aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma equação exponencial. A ideia da equação exponencial, o propósito, o princípio para a resolução é transformar os dois membros dessa igualdade com potências na base 2. Se você conseguir isso, maravilha, manda ver. Se você não conseguir, você vai ter que apelar para o logaritmo, que é justamente por isso que a gente usa logaritmo.
Mas, gente, as potências de base 2, elas aparecem o tempo todo e a gente até decora. O 8 a gente sabe que é uma potência de base 2. O 8, quando eu decomponho ele em fatores primos, por 4 dá 2, por 2 dá 1. Ele é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? Então, eu vou ter 2 ao cubo igual a 2 elevado a t menos 1. E o princípio para resolver uma função, uma equação exponencial é essa. Eu ter uma igualdade entre duas potências que têm mesma base. Olha aqui, rolou a mesma base. 2 ao cubo é igual a 2 elevado a t menos 1. Se a base já é igual, então eu garanto que o expoente também tem que ser igual. Ou seja, feito isso, eu posso garantir que o 3 tem que ser igual a t menos 1. Ou, se você preferir, o t menos 1 igual a 3. Eu só troquei o lado aqui de maneira a encontrar o t, que é o que eu estou buscando, no primeiro membro, porque a gente costuma fazer melhor isso, né? Então, o meu t aqui é 3 mais 1, o meu t é 4. Ou seja, vou precisar de 4 anos para que esse eucalipto, depois de plantado, cresça 7,5 metros de comprimento, ou seja, fique num total de 8 metros de comprimento. 4 anos, alternativa B aqui, tá? Então, olha que interessante essa perspectiva da gente raciocinar e dissecar mesmo o exercício, compreender cada um dos detalhes. Espero que tenham gostado. Beijos!